E a gente volta a acionar mais uma vez o Marcelo Bonholi, já estou vendo ele aqui na minha tela. Marcelo Bonholi, vamos falar então desse caso, esse acidente grave, uma morte, uma pessoa gravemente ferida no município de Itápolis. 2 caminhões envolvidos então nesse acidente, Marcelo Bonholi. Exatamente, Chico, isso aconteceu no final da manhã de ontem, né, segunda-feira, onde a gente chegou a ouvir essa situação sobre o rádio, né, desse acidente grave, essa colisão entre 2 caminhões. E, segundo informações, uma pessoa acabou perdendo a vida e a outra ficou gravemente ferida. O fato ocorreu na curva, conhecido como Curva do Sítio do Dalton Arthur, na vicinal Teodolina Benaglia, nas proximidades da ponte do Rio Preto. Pedro. Os veículos, sendo 2 caminhões, tinham placas da cidade de Itaquaritinga, ou seja, eram da cidade. Quando o corpo de bombeiros chegou no local, os agentes encontraram uma das vítimas presa às ferragens, já em óbito. Um homem que aparentemente era o passageiro do mesmo caminhão foi encontrado do lado de fora. Ele foi socorrido e seu estado no momento do socorro era considerado grave. Segundo apurado, outro caminhoneiro, na verdade, não se feriu. Ainda não há informações, né, sobre o motivo desse acidente, que é claro vai ser investigado pela Polícia Civil, que esteve no local e dali tirou fotos e fez toda aquela situação para, claro, lavrar o laudo pericial, Chico. Nós estamos acompanhando as imagens aqui de como os caminhões ficaram, viu, Marcelo Bonholi? Você que está nos acompanhando pelo rádio, pelos 98.1, dá uma passadinha pelo YouTube para acompanhar as imagens deste acidente. Os veículos ficaram destruídos, os 2 caminhões. Um acidente grave, gravíssimo na verdade, com uma morte e uma outra pessoa em estado grave, e os 2 caminhões destruídos. Agora, pelo que a gente percebe ali, é uma via bastante estreita. Por essa imagem aqui, dá para ver ali, um pouco por trás ali da cabine do caminhão, sem acostamento. A impressão que eu tenho, Rodolfo, é que essa via, esse trecho aí que foi citado pelo Marcelo Bonholi, não tem acostamento, e me parece ter um declive ali. Então nessa curva, exatamente nessa curva, o caminhão acabou talvez perdendo o controle, o motorista perdendo o controle do caminhão e acontecendo esse acidente gravíssimo. A gente tem sempre batido na tecla aqui da importância de se ter investimentos em estradas vicinais. Estradas que fazem uma ligação importante entre municípios, como por exemplo Araraquara e Matão. Nós temos uma estrada vicinal aqui que liga Araraquara a Matão por Bueno de Andrada. Também uma estrada ruim quando a gente fala de estrutura, de segurança viária, não tem um acostamento. Gavião Peixoto. Gavião Peixoto também. E nós estamos falando de uma via em que nós temos uma Embraer, né, já no município de Gavião Peixoto. Mesmo assim não se tem o olhar decente que se deveria ter das autoridades políticas, tanto dos executivos municipais como do governador, para ter programas, e da União também, para se ter programas voltados a melhorias de estradas vicinais, porque o grande escoamento da média e da pequena produção passa pelas estradas vicinais. Exatamente, olha, esse acidente nos choca, primeiro que são 2 caminhões já antigos, né? São modelos antigos, a gente percebe aí pela estrutura dos caminhões, aquilo que restou dos caminhões nesse acidente. Foi um acidente muito violento, porque nós sabemos que os caminhões têm uma estrutura, né, muito rígida, muito forte, e a gente percebe a destruição desses 2 caminhões. Agora, muitas teorias, muitas hipóteses, né? Por exemplo, não há acostamento, como já foi apontado, mas eu penso também numa ultrapassagem devida, porque é uma via de mão única. Então, ou seja, ali só vai e vem. Numa ultrapassagem, e sobretudo um caminhão carregado com outro caminhão também com peso carregado, numa ultrapassagem, às vezes que demora algum tempo para ela acontecer, pode ser que na tentativa de ultrapassar, para evitar uma colisão frontal, acabaram aí se envolvendo nesse acidente. Ou até mesmo bateram, não é, um contra o outro, um se chocou contra o outro, justamente nessa vicinal. Muito triste, lamentável esse acidente. Agora, fica aqui também um outro apelo. Muitos caminhoneiros buscam as vicinais como fuga dos pedágios. A gente precisa dizer isso também. Aqui o estado de São Paulo, se não está perto disso, é o estado com uma quantidade de pedágios, de praça de pedágio, enorme.
Onde você vai no estado de São Paulo, você tem estradas boas? Tem. Tem rodovias boas? Tem. Só que você paga e paga muito por isso. Então é importante dizer também que muitos caminhoneiros, sobretudo caminhoneiros independentes, que não estão ligados a nenhuma empresa, não é, de transporte, etc., aquele próprio caminhoneiro que trabalha para sobreviver e manter a sua família, acaba usando essas vicinais como alternativa para evitar-se um pedágio aqui e outro ali. Porque nós sabemos o valor desses pedágios. Sobretudo aqui no interior de São Paulo, são caríssimos. Caríssimos. E talvez nós aqui de Araraquara temos o maior pedágio, que é esse pedágio de Araraquara, Matão, em sentido de São José do Rio Preto. Está bem próximo aqui a todos nós. Então, ou seja, tem a realidade do pedágio, que é muito caro, tem o uso das vicinais como alternativa de pular os pedágios, para evitar o custo dos pedágios, e também nós temos o descaso das vicinais, que muitas vezes, né, e boa parte delas, são de responsabilidade municipal, o que às vezes dificulta também a manutenção, o investimento e etc. Então parece um paradoxo. Nós só vamos ter estradas de qualidade se nós pagarmos para andar nela. Do contrário, vamos ter que nos contentar com as vicinais, com mato alto na via, falta de sinalização, sem acostamento, sem nenhum tipo de estrutura, sem nenhum tipo de pintura, né? Porque a gente percebe aí que as pinturas também estão desgastadas, e ainda nós temos, nem todos, graças a Deus, mas nós temos sim alguns caminhoneiros que vão infringindo as regras de trânsito e aí tentam fazer ultrapassagens indevidas e acaba acontecendo uma tragédia como essa, levando uma morte fatal num acidente trágico, triste, violento, mais uma para conta aí do transporte, sobretudo transporte de carga.